Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de mais uma vez nos debruçarmos na palavra de Deus, que é alimento sólido para o nosso coração. O Salmo 125 fala daquilo que nós precisamos entrar e que muitas pessoas não gostam, que é este processo, esta caminhada de conversão. Nós estamos vivendo dias onde tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo. E a minha preocupação são os cristãos, os católicos, que trazem no coração uma espiritualidade minicim miojo. Você conhece, né? 3 minutos está pronta a coisa lá. Com Deus não funciona assim. Com Deus é preciso uma caminhada, é preciso tempo, é preciso paciência, é preciso constância, é preciso perseverança, é preciso sair da superficialidade e buscar águas mais profundas. Por isso que o advento não é um dia antes do Natal, uma semaninha antes do Natal. Não, a preparação é extensa, são 4 semanas, 4 finais de semana, onde nós vamos aprofundando o mistério. E aqui, no Salmo 125, nós temos uma profecia e uma realidade de Davi, e que cada um de nós vivemos isso. Nem tudo acontece do nosso jeito, nem tudo acontece do nosso agrado. E eu vou além, nós não somos quem gostaríamos de ser. Nós sempre estamos aquém. O filósofo vai dizer que a nossa vida é como uma busca de horizonte. Uma busca de horizonte. Aí você está aqui, você olha para o horizonte, você vê uma montanha, você vê uma árvore, você fala, eu quero chegar no horizonte. Então você caminha. Quando você chega naquele local, quando você chega no horizonte, você olha para frente, o horizonte fugiu. Está lá na frente, aí você vê uma casinha. Então o horizonte é aquela casinha. Aí você caminha, chega na casinha. Quando você olha para frente, o horizonte fugiu. Nunca chegaremos lá. Caminhamos e nunca chegaremos. O que nós não podemos é desistir. Desistir de ser melhores, desistir de ter mais Deus, desistir de não alcançar o que Deus quer para nós. Por nós não alcançaremos, mas alcançaremos pela sua graça, pelo seu Espírito, pela sua palavra. E a palavra vai dizer, os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quem trabalha com roça, e tem muita gente aí que está conosco agora, que trabalha na zona rural, a alegria não está no plantar, a alegria está no colher, mas não colherá quem não plantar. Plantar é difícil. Hoje em dia tem maquinário, mas tem muita gente ainda que tem o plantio manual. É desgastante, é cansativo. Mas a alegria não está em colocar a semente na terra, mas ele vislumbra o horizonte, ele vislumbra o futuro, ele vislumbra o amanhã. Qual? Da colheita. Então na hora de plantar é tristeza, mas quando ele vai colher é alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Não há plantio em Deus que fique sem fruto. Guarda isso. Vale a pena plantar no coração de Deus. Vale a pena investir na obra de Deus. Vale a pena rezar mais. Vale a pena ler mais a Bíblia. Vale a pena os nossos sacrifícios. Vale a pena levantar mais cedo para vir à igreja. Plantar não é fácil. Lança a semente com lágrima e você haverá de colher com alegria. Qual é a problemática que aqui nós estamos? E qual é a problemática de muitas pessoas hoje? Elas não plantam nada, mas ficam querendo colher. A pessoa não tem esforço nenhum com Deus,
mas ela quer receber o melhor de Deus. Aquele que não planta, dificilmente colherá. Aquele que não semeia, dificilmente ceifará. Nós ouvimos no evangelho de hoje uma introdução histórica. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Lucas, estudioso, médico, no versículo 1, ele cita inúmeros nomes. Ele vai dizer Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Anás, Caifás. Por que ele está dizendo esses nomes? Para que nós hoje, 2000 anos depois, não tivéssemos dúvida que o acontecimento Jesus Cristo, ele é real, ele é histórico e ele tem um tempo certo dentro da história. Não é algo criado pela cabeça dos apóstolos, nem do anseio do povo de Deus. É algo que aconteceu historicamente numa data definida. O mais importante entre todos, eu vou citá-los, é Tibério César. Todo imperador de Roma, ele tinha o título de César, e qual nome ele tivesse. No caso aqui, nós estamos com o principal, porque ele pegou a idade adulta de Jesus. Quando Jesus começou a pregar, quando as notícias chegaram a Roma, quando Jesus foi condenado à morte, quando ele ressuscitou, os primeiros anos da igreja, quem era o imperador? Tibério César. Ele reinou do ano 14 ao ano 37 depois de Cristo. Então, quando Jesus tinha 14 anos, Tibério César assumiu o trono. E ele morreu no ano 37, sendo que Jesus morreu no ano 33. Então veja que ele pega toda a faixa da idade adulta de Jesus. E por que Lucas vai citar Tibério César? Porque era um devasso, era um depravado. Ele fazia, não vou aqui dizer os detalhes, orgias públicas. E aquele que não estava com ele, ele mandava matar. Era um imperador ruim, um imperador longe de Deus. Quem deseja estudar isso, basta você ler o historiador romano Suetônios. Ele que vai escrever como era a vida desse tal de Tibério César. Lucas vai citar Pôncio Pilatos, que nos escritos da época vê-se um corrupto, ele é desprezível, ele inocentava os culpados, se ele conhecia, ele condenava inocentes, se ele não gostava, ele era temível e terrível. Nós temos aqui a presença recitada de Herodes, alguém que só queria os prazeres da vida, boa comida, boas roupas, também orgias noite afora. Ele vai citar aqui Anás e Caifás, que estavam mais preocupados com a questão política do que com a questão do alto. Então note que Lucas, ele vai citar esses nomes, não é por acaso, são líderes ruins. O povo estava na água, líderes perdidos, líderes que se preocupavam com eles e não com o povo. É neste contexto de sofrimento, neste contexto de devassidão e de escuridão, que a luz se manifesta. Por isso, segundo domingo do Advento, a luz se manifesta. E qual que é a luz? A palavra. A palavra. Quando você lê em Gênesis, a primeira criação de Deus foi a luz. É o nosso fósforo, né? Fiat lux. Significa faça-se a luz. A palavra de Deus iluminou. Fiat lux. As trevas deram lugar à luz. E aqui vai dizer, foi então que neste tempo a palavra de Deus foi dirigida a João. Olha que interessante. Aquela palavra que levou luz lá em Gênesis, agora está levando luz nessa situação difícil que o povo vive no coração de João. Meus irmãos, eu quero ter mais luz na minha vida. Você quer ter mais luz na sua vida? Nós queremos ser pessoas
iluminadas. Nós não gostamos de ser e não queremos ter ao nosso lado pessoas das trevas. Nós fugimos disso. E como é que Deus vai iluminando a minha vida? Como que eu me torno luz para mim e para os outros, a começar da minha casa, através da palavra de Deus? Tua palavra, Senhor, é luz para os meus passos, é direcionamento para a minha vida. Perde tempo quem não lê a palavra todos os dias. Perde tempo quem está se apagando por estar reservando tempo para aquilo que não ilumina. Mesmo no contexto difícil que o povo vivia, há esperança. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você que está comigo agora está vivendo, mas há esperança para mim, para você e para nós. E onde está esta esperança? Na palavra de Deus. Que quando eu leio a palavra de Deus, ela se materializa na minha vida. A palavra de Deus é operatur, ela opera aquilo que ela está dizendo. Quando eu leio a palavra de Deus, ela acontece na minha vida. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Quando você lê a história do Chapeuzinho Vermelho, tem lá o Chapeuzinho, tem lá o lobo, tem lá a vovó, é uma historinha. Você está lendo aquilo ali, a sua imaginação flui, mas na sua vida não acontece aquilo ali. Não vai aparecer lá na sua casa o lobo, o Chapeuzinho. Quer dizer, é uma história, é um livro. A palavra de Deus não pode ser lida como a história do Chapeuzinho Vermelho. Quando você lê a história, você está vendo o que aconteceu com o Chapeuzinho, o que aconteceu com a vovó, o caçador. Aquilo fica no livro. Quando você lê a Bíblia, você não está lendo uma história de Harry Potter, um romance. Não, não, não. É palavra de Deus. E essa palavra, ela vai iluminar o seu coração, ela vai iluminar a sua inteligência, ela vai iluminar as suas decisões, ela vai te capacitar a toda boa obra. Então veja, Deus não desampara o seu povo. E se você se sente hoje uma pessoa perdida na vida, como estavam perdidos Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, por que esse pessoal estava perdido? Porque eles não conheciam a luz. E de onde que vem a luz? Da palavra. E a palavra de Deus é dirigida a João. João, que é filho de Zacarias, que vem da palavra Zacariel. Deus se lembra da sua misericórdia. Então Deus se lembrou da sua misericórdia quando Maria visita Isabel na casa de Zacarias. Isso há 33 anos atrás, 32 anos atrás. Agora Deus vai se lembrar da sua misericórdia, não mais olhando para Maria, mas para a humanidade, para os seus. E ele dirige a João, filho de Zacarias, na misericórdia, um homem que estava no deserto. Aqui é muito interessante. É interessante para mim e para você. Deus não pensa do nosso jeito. Cuidado, gente. Há muitas pessoas frustradas. Repito isso. Há muitas pessoas frustradas na vida religiosa, na igreja e nas orações, porque a pessoa lida com Deus como você lida com as pessoas. Há pessoas que pensam que Deus pensa como nós pensamos, que Deus age como nós agimos. Essas pessoas vão acabar na água. A vaca, meu filho, já foi para o brejo, porque ela não consegue entender, mas por que está acontecendo assim? E não como eu queria, porque Deus não pensa do nosso jeito. Deus não age da nossa maneira. Padre, como que eu aprendo como Deus age? Como que eu posso entrar em conexão com Deus? Como que eu posso sintonizar a estação de Deus? Eu gosto muito de viajar escutando notícia. Me descansa a voz da pessoa. Aí eu gosto de escutar muito CNN, Band News. Um dia desse, estou indo para o aeroporto, estou escutando lá a Band News, tudo legal. Passando ali perto de Itaúna, sumiu. Aí a mulher falou, eu falei, ei, meu Deus do céu. Aí eu fui lá, aí saiu da sintonia. Aí eu fui lá, voltei o pininho lá, a mulher começou a falar com tranquilidade. Espiritualidade é um pouco isso. Você está ouvindo a Deus, tem hora que sai, a estação some.
Como que eu volto a escutar a Deus? Como que eu entendo o que Deus está falando? Como que eu entro na sintonia da estação de Deus? Conhecendo a palavra. Quando eu conheço a Bíblia, eu entendo como Deus age. Como Deus agiu, como Deus age e como Deus agirá. Ele é o mesmo. Então aqui vai dizer que Deus, na sua sabedoria, Ele foi, entendam bem, aonde eu não iria. Onde que eu iria? Se eu quisesse que o povo se convertesse para preparar a vinda de Jesus, onde que eu iria escolher alguém? Numa cidade grande, Jerusalém. Por que não? Escolheria alguém lá de Jerusalém para pregar para aquele povão todo, para pregar dentro da sinagoga, andar na rua gritando. Deus não. Ele não pensa do nosso jeito. Ele vai escolher um homem só, João, que usava pele de cordeiro, um cajado, uma sandalinha de couro, vivia no deserto, comendo gafanhoto e mel. Ele vai escolher um homem fora da cidade, um homem no deserto. Não dá para entender. Porque se é para preparar a chegada de Jesus, se é para o povão preparar os caminhos, como que escolhe um cara longe de tudo e de todos no deserto? Se a gente pensa com a cabeça humana, Deus deu um fora grande. E como que vai preparar a chegada de Jesus no deserto? Um profeta lá no deserto. Só que o que Deus está nos ensinando? O que é na Bíblia deserto? Vamos começar do início, né? O que é deserto para nós? Lugar de areia. Quando você fala deserto, o que vem na sua cabeça? Areia, areia, areia. O que é deserto para Deus? Lugar de encontro. Na Bíblia, quando fala deserto, não é só lugar de areia, é lugar de encontro, é lugar teológico. Então, dentro de nós temos que ter um momento de deserto. O que é esse momento de deserto? Momento de se encontrar com Deus. Momento de estar com você e Deus. Os retiros que eu prego durante o ano, sempre tem a pregação, e terminou a pregação, eu libero os retirantes, meia hora, uma hora, para o famoso deserto. Quem já fez retiro sabe o que eu estou falando. Primeiro eu faço a explanação, eu dou o direcionamento de um tema, depois eu passo na mão de cada retirante uma folha, um roteiro de oração, e ele vai para o deserto. Geralmente o retiro que nós fazemos é lá no Retiro das Rosas, em Cachoeira do Campo, aqui em Minas. Tem até esse ano, fique esperto para você participar conosco, vagas limitadas. E lá na Cachoeira do Campo, eu nunca vi areia lá não. Pelo contrário, jardins maravilhosos que são cuidados pelas irmãs salesianas. Tem o pomar, muitas rosas, por isso, Retiro das Rosas. Mas neste contexto verde, belo e de vida, você vê as pessoas separadas, rezando, umas ajoelhadas, umas com os braços erguidos, algumas chorando, outras louvando. Essas pessoas estão vivendo o quê? Deserto. Este é o deserto, é lugar de encontro com Deus. E por que Deus não chama alguém de dentro de Jerusalém? Porque ali estava corrompida por esses nomes que acabei de dizer. Quando João está no deserto, a Bíblia vai dizer que multidões acorriam no deserto para ouvirem João e serem batizados por ele. Então veja que Deus, ele atrai onde quer que ele chame. Não importa se você está vivendo na sua vida um momento de deserto, como diz São João da Cruz, as noites escuras da fé, onde São João da Cruz não sentia a presença de Deus. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão vivendo isso. Você não sente mais Deus como você sentiu um dia. Você vai à missa, você não sente Deus. Você reza em casa, reza com dificuldade, você não está sentindo Deus. Você lê a Bíblia,
você não está sentindo Deus. Você clama o Espírito, você não está sentindo Deus. Você está vivendo o quê? Deserto. Mas é aí que tem que ter constância. É aí que tem que ter perseverança. Porque aqueles que semeiam entre lágrimas, colherão com alegria. Sai chorando e volta louvando. É por isso que João está no deserto. Para que as pessoas possam romper com a sociedade que esqueceu de Deus, romper com o pecado, irem até João para começar uma vida nova. E toda vida nova se começa no deserto. E eu repito que é deserto: encontro verdadeiro com Deus. Não quero dizer o nome aqui, mas quero citar um homem, Mateus Leme, cidade perto aqui de nós. Trabalhei lá como seminarista. No meu tempo de seminário, havia lá um senhor que era um fazendeiro, já é falecido, mas eu era seminarista, e ele era vivo. Um homem altamente colérico, não botava o pé na igreja, muito rude com a esposa, agressivo com os filhos, não deixava os filhos estudarem, porque queria que eles ficassem na roça, para cuidar da roça que era dele. Um homem que não tinha diálogo, um homem que era, naquela região, antibatizado. Apareceu naquele homem um câncer violento de próstata, e ele foi levado para BH. Passou momentos difíceis. Só que este câncer na próstata dele, foi Deus levando este homem para o deserto. Para o deserto. E ele passou um deserto. E ele me dizia: eu comi o pão que o diabo amassou, porque eu não comi do pão que amassa o diabo. Eu comi o pão que o diabo amassou, porque eu não comi o pão que amassa o diabo. E naquele deserto, onde a família não podia ir, uma família muito simples, tinha dificuldade de ir até em BH, ele foi internado, ele alcançou a cura. Tiraram a próstata, não precisou fazer nem radioterapia, né? Voltou curado. Este homem, quando voltou, não foi o homem que saiu. Lembra do filho pródigo? Ele sai um e volta outro. Ele sai soberbo, ele sai de nariz em pé. Ô pai, dá minha parte da herança que me cabe, pô. Eu quero é prazer. Como que ele volta? Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Um que sai, o outro que volta. Um que sai, o outro que volta. O homem que voltou não foi o que saiu. Ele teve no hospital, ele diz no CTI, uma experiência tão forte de Deus, que ele voltou outra pessoa. Ele mudou da água para o vinho. Se tornou mais caridoso, mais comunicativo, começou a ajudar na comunidade, foi ministro da comunhão, levou a família para Deus, visitava doente, ajudava a instituição de caridade. Eu estou falando, o que aconteceu com ele? Ele esteve no deserto, ele se encontrou com Deus, ele voltou melhor. Essa experiência nós precisamos ter. Agora vem a minha pergunta, meus caríssimos. Será que vai ser preciso de nós estarmos num leito de hospital com câncer para nos encontrarmos com Deus no deserto da nossa vida? Não. Hoje pode ser esse momento. Aqui pode ser esse momento. Configurar a nossa vida com aquilo que Deus quer para nós. Isso é decisão. A palavra de Deus, ela não foi dirigida apenas a João no deserto dele. Ela é dirigida a mim e a você no seu deserto. Porque há muitas pessoas que estão vivendo desertos. Deserto da dívida, deserto da enfermidade, o deserto da depressão, o deserto da síndrome do pânico, o deserto de um vício no álcool, na droga, na pornografia, na traição, na mentira. E é no deserto que Deus dirige a sua palavra. Deus não vai dirigir a sua palavra na cidade, mas no deserto. E João pregava um batismo
de conversão. Baptisma metanoia, ou seja, um batismo que muda. O que é o tempo do advento, senão um chamado à conversão? E o que é, padre, conversão? É abandonar o pecado e escolher a graça de Deus. É largar o chiqueiro com os porcos e voltar para o Pai que me espera. Filho pródigo, Pai misericordioso, túnica nova, sandália nos pés, anel no dedo. Deus nos espera e nós precisamos voltar a Ele, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. E olha que bonito, Lucas vê em João a profecia de Isaías. Isaías vai dizer: esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. Olha que bonito isso. João não está pregando dentro da cidade. E aqui não é errado pregar dentro da cidade. Aqui é uma questão pedagógica de Deus. Quem conhece a história de Jonas. Jonas foi mandado para onde? Nínive. Nínive é uma cidade grande. Aí Deus falou: olha, vai a Nínive e prega para aquele povo. Ele vê Nínive tão grande que ele tem medo. Ele foge. Ele vai para onde? Para Tarsis. É uma cidade pequena, litorânea, longe. Acontece uma tragédia, quase que o cara morre, a baleia vomita o cara na praia. Ele sai um novo homem. 3 dias depois, esta baleia simboliza o túmulo de Cristo. Entrou um homem medroso, fugitivo, e sai um profeta. Quer dizer, ele foi tão indigesto que nem a baleia digeriu o cara. A baleia foi vomitar o cara. Só que a baleia vomita um profeta. E ele vai até Nínive. No caso de hoje, Deus está pedindo o contrário para João. Você não vai na grande cidade, você vai para o deserto. E olha que bonito o que João gritava. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Estão entendendo? Por que ele está pregando no deserto? Quem quer converter, saiu de casa e foi para o deserto. Quem quer continuar a vidinha de sempre, continuou na cidade. É preciso sair. Aqui a Bíblia trabalha do êxodo. O êxodo de Moisés, tirando o povo do Egito para a terra prometida, a saída. O êxodo da própria morte, Jesus que sai da morte, passa para a vida. E o nosso êxodo do tempo do advento, saindo do pecado e passando para a graça. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Hoje, meus irmãos, qual é um lugar que a gente poderia dizer que é um pouquinho desse deserto? Aqui. Aí, você que está comigo. Qualquer igreja, qualquer capela, qualquer matriz é um deserto. As pessoas que querem mudar de vida, as pessoas que querem experimentar a Deus, as pessoas que querem crescer na espiritualidade, elas estão aonde hoje, domingo, dia do Senhor? No deserto, na igreja, ouvindo a palavra. Quem não quer nada com nada, está onde? Dormindo, passeando, pensando no almoço, pensando no shopping, pensando em exercício, fazendo caminhada. Passam longe do deserto. É por isso que João está no deserto. Nem todos acolhem a conversão. Nem todos querem preparar os caminhos do Senhor. Eles estão interessados no caminho dele. A gente diz assim: nós estamos um pouco longe. Mas se eu falar assim, olha, tem 1 milhão agora lá na porta da catedral. Não pode ir de carro, nem de bicicleta, nem de moto. Tem que ir correndo. Quem chegar primeiro é dele. Eu tenho certeza que muita gente já estava pulando o muro. Aí nós vamos dizer assim: tem lá na porta da catedral um pedido de Deus para alguém realizar essa semana. Acho que não ia ter corre-corre nenhum. Não, depois eu pego. Ou eu vou esperar um pouquinho. Talvez alguém pegue antes de mim, eu não preciso fazer nada.
quando a coisa é do nosso interesse, nós acordamos de madrugada, nós estudamos final de semana, nós dormimos em albergue, nós comemos mal, viajamos a fazer provas difíceis. Quando é do nosso interesse, todo o sacrifício estamos dispostos. Quando a coisa é do interesse de Deus, nós vemos uma preguiça, procrastinação, depois eu faço, depois eu ajudo, depois eu rezo, depois eu me converto. Certa vez um jovem me disse: padre, ser jovem é tão bom, pecar é tão gostoso. Mas não preocupa não, padre, não esquenta a mulher lá, que no fim da minha vida eu me converto e nós vamos estar no mesmo lugar. Eu falei: amém. Só que eu tenho uma dúvida, eu queria que você me respondesse. Qual é a sua dúvida, padre? Que dia que é o fim da sua vida? Que dia que é o fim da sua vida? Quem lhe garante que você tem anos, meses ou dias de vida? Aí ele riu e disse assim: pois é, mas olhando para a vida do senhor, eu tenho uma outra colocação a fazer. Falei: qual? O senhor não casou, não teve família, não tem filho e não vai ter neto. A casa que mora da igreja, o carro que usa da igreja, só a vida da igreja. Cheio de renúncia. E ainda falou muito mal dos padres. Imagina se o senhor morrer e não tiver céu, hein? Que manta que você levou, hein? Se você morrer e não tiver céu, o senhor está na água, padre. Aí eu olhei e falei assim: meu filho, se eu morrer e não tiver céu, eu estou na água. Mas se você morrer e tiver inferno, você está perdido. Precisamos voltar ao Senhor, porque existe um céu, porque existe um inferno, existe uma vida depois desta. E João vai ao essencial: preparai os caminhos do Senhor, porque Ele está às portas. Não sei se você já recebeu, você já acolheu na sua casa uma visita que foi lá para dormir? Já acolheu? Estou falando parente, amigo não, estou falando visita. Porque amigo a gente trata, né? Tá na sua casa, acho que eu vou dormir hoje aqui. Tira um tapete aí, vagabundo. Deita aí no sofá, vou arrumar um colchão. Amigo, íntimo. Visita não. Visita, você tira o filho do quarto, você dá a cama, não é assim? Visita. Alguém recebe visita de supetão? Tem nada pior. A visita deve ser preparada. Hoje não mais, mas quando eu comecei com essas viagens de missão, eu ficava muito nas casas das pessoas. Por que hoje não mais? Não é que eu prefiro hotel, não. Quando a gente fica na casa das pessoas, a gente não descansa. Aí vem a avó, vem tio, vem primo, você é cansado, conversando. Aí você deita tarde, de manhã já está o povo lá, então é melhor você ficar mais reservado. Mas no início, eu já fiquei na casa de algumas pessoas. E as pessoas me acolhiam com muita alegria. Com certeza todos os missionários são bem acolhidos. E eu via que certas vezes, para não falar todas as vezes, eu estava no quarto de alguém. E quando eu entrava para dormir, eu via algumas bonecas, um guarda-roupa mais rosa. Eu falei: então aqui deve ser a filha do casal. E eu pergunto: mas onde que a sua filha vai? Preocupa não, padre. Eu coloquei um colchãozinho dela do nosso canto. Ela gosta de dormir com a gente. Hoje ela está toda feliz. Alguns quartos tinham uns robozinhos, uns carrinhos, uns quadros de banda de rock. Ali era um quarto de um rapaz. A minha pergunta é: quando alguém disse naquele lugar: Padre Christian está vindo aqui pregar um retiro, pregar um congresso, qual a família que pode recebê-lo? Essa família disse: ele pode ficar lá em casa. A partir deste dia, algo mudou na casa. Olha, um padre vai dormir aqui de sexta para sábado e de sábado a domingo. Então nós temos que marcar o horário das refeições, ele vai tomar a refeição conosco, temos que ver onde ele vai dormir, então você passa para o nosso quarto, traga as roupas que você vai usar para não acordar o padre de madrugada para pegar a sua roupa. Mudou alguma coisa e eles prepararam.
uma casa que eu fiquei, não vou contar o lugar, com certeza o casal está conosco, aquele que sempre participa da missa. O cara era um pouco molengão, sabe? Que cara molengão. Aí eu fui ficar na casa dele. Fui acolhido, uma casa muito bonita, a cela pouco afastada, tinha assim um jardim, umas pedras brancas, uns sapinhos no jardim, uma casa humilde, muito bem cuidada, limpinho, né? A casa toda preparada. E eu fui conhecendo a família, uma família mais animada, eles são bem acolhedores, então nós ficamos amigos rápidos. Tem gente, assim, que você convive com a pessoa 2 anos, parece que você não conhece a pessoa. Tem gente que você convive uma manhã, parece que você conhece a vida toda, não é assim? Essa família, me identifiquei bem com elas. No domingo, no lanche da tarde, para eles me levarem para o aeroporto, a mulher disse assim: padre, toda vez que o senhor vier pela nossa região, o senhor podia ficar aqui em casa. O senhor melhorou tanto aqui em casa. Eu achei que era pela presença do padre. Falei, olha que bom. Falei, foi a bênção não, padre. Aí eles começaram a rir. Meu marido aqui é um molengão. Ele reformou essa garagem há 1 ano atrás. Tinha um entulho aqui na porta. Eu falo com ele todo dia, tira o entulho. Eu falei, eu vou tirar. E o entulho estava lá. O jardim todo mal cuidado, cheio de pedaços de concreto. Eu já falo com ele, tira isso aqui. Eu vou tirar. Arruma o jardim, eu vou arrumar. Eu e o meu filho fizemos uma piada com ele semana passada. A luz do corredor completou 1 ano que estava queimada. A gente acendeu uma velhinha no cupcake, cantando parabéns, 1 ano para a luz queimada. O cara, ó, o dia que eu falei com ele assim, final de semana que vem o padre vai dormir aqui. Meu filho, ele tirou o entulho, ele arrumou o jardim, ele trocou a lâmpada, quase que ele pinta a casa. Por que que isso aconteceu? Ele preparou para receber uma visita, não é assim? Quando eu recebo na minha casa uma visita, seja amigo ou familiar, e eu quero honrar a pessoa, geralmente a gente faz isso, prepara uma mesa de café, a gente arruma a casa, não deixa a casa de perna para o ar. Preparai os caminhos do Senhor. Preparai a casa de Jesus. João está falando de quê? Do nosso coração. É por isso que nós temos 4 semanas do Advento, para termos tempo. O ser humano hoje não tem tempo. Deus está nos dando tempo para preparar a sua chegada, para colocar a nossa casa em ordem. Porque o que Deus encontrar aqui dentro vai revelar o tipo de vida que nós temos. Vou contar uma aqui. Quando eu era seminarista, nós éramos enviados em missão, sabe? Bom ser padre, seminarista é muito difícil. Mas tá bom, passa, né? Tudo passa. Aí a gente era enviado em missão. Seminarista ficava onde podia, etc. Quando acabava a missão, nós voltávamos na van comentando como que foi a missão. O quarto que eu fiquei foi um quarto de mulher, de moça. E a moça parecia que ela colecionava Barbie. Sabe aquela Barbie? Como que eu sei disso? Que de madrugada algumas caíram na minha cabeça. E eu achei que era um bicho no quarto. Falei, gente, tem uma mariposa. De manhã, quando eu olhei, tinha umas Barbie caídas e umas lá com a perna solta. Falei, ó, foram umas 3 Barbie caíram na minha cabeça. Foi um riso só. No carro tinha um outro seminarista que disse assim, pois é, antes tivesse caído Barbie na minha cabeça. Porque o quarto que eu fiquei parecia que é um quarto de um rapaz. E quando eu virei no colchão, eu escutei um barulho debaixo do colchão. Eu achei que a cama estava ruindo, ou tinha alguma coisa, então eu levantei o colchão para ver o que era. Quando eu levantei o colchão, tinha uma coleção de Playboy. O seminarista. Eu falei, você fez o quê? Uai, abaixei o colchão e fui dormir. O que nós entendemos? Olha que interessante o exemplo deste contexto. O meu contexto, uma família católica que me acolhe, uma moça que tem boas recordações da infância, tanto que ela mantém a coleção de bonecas, e viu uma família mais piedosa, etc. Qual foi a impressão desse outro seminarista?
Uma família que está no caminho de Deus, mas o filho está bem quente, né? O filho está... Eu não conversei com a filha, e o meu amigo, que depois saiu do seminário, não conversou com o rapaz. Mas por aquilo que nós encontramos na casa, nós fizemos uma leitura da família. Me compreendem, sim ou não? Quando Deus entrar no seu coração, Ele vai encontrar o que aí? E quando Ele encontrar o que está aí, Ele vai fazer uma leitura da sua vida e da minha. E nós temos tempo de colocar a casa em ordem. Ele está para chegar e nós temos tempo de colocar a casa em ordem. Como, Padre? Abandonando o pecado, passando a graça. Se necessário for, buscar uma boa confissão, buscar rezar mais, buscar conhecer a palavra de Deus, deixar-se ser surpreendido por Deus. Essa é a oração mais bonita. Quem vai dizer muito isso? Santa Teresinha de Lisieux. Oração são as surpresas de Deus. Então abandone a expectativa e vá na surpresa. Eu não gosto de expectativa de viagem. Todos nós temos, mas eu tento ter o mínimo para que eu tenha surpresas na viagem. Expectativa muito alta é sinal de possibilidade de frustração muito alta, não é verdade? Nossa, eu vou ganhar tal presente, uma caixa grande. Não tenha expectativa. Então se abre a caixa grande, tem uma caixa média. Se abre a caixa média, tem uma caixa pequena. Se abre a caixa pequena, tem um envelope. Sabe o envelope? Está escrito, parabéns, não ganhou nada. Mas, é uma pegadinha? Não, você vê pelo tamanho da caixa. Agora, se você não tem expectativa nenhuma, talvez você nem esperasse receber desta pessoa um envelope de parabéns. Oração é isso. É você ir na presença de Deus sem muita expectativa, mas aberto às surpresas que Deus vai te fazer. E Deus sempre nos surpreende para mais. Isso é preparar o caminho do Senhor. Quer ver um outro modo, meus irmãos, de preparar o caminho do Senhor? Fazer com você mesmo um desafio para tratar a sua família melhor, principalmente os parentes mais chatos. Todos temos. E às vezes nós somos. Assim se prepara o caminho do Senhor. Eu vou ter mais paciência com meu marido. Vou ficar falando na cabeça dele, não. Vou ficar julgando na cadeira os defeitos dele, não. Eu vou ter mais paciência com a minha mulher. Vou ser mais carinhoso com ela. Vou compreendê-la. Nós vamos ter mais paciência e amor com os nossos filhos. Nós vamos obedecer mais os nossos pais. Eu vou brigar menos com meu irmão. Eu vou tratar melhor. Isso é preparar os caminhos do Senhor. Preparar a sua casa para o Natal, isso é muito importante, gente. Prepare. Põe alguma coisa lá, mas está tudo muito caro, faça. Não sei, mas muda a sua casa. Um presépio, não pode faltar, né? Presépinho, nem a Sagrada Família, então. Coloca lá a Sagrada Família, ponha na sua casa umas bolinhas, monte lá a sua árvore de Natal. Fica na minha casa. Eu não tenho árvore de Natal. Mas eu tenho na minha sala lá uma planta de plástico. Ela é assim, eu penduro bolinha lá. Tá legal. Quer dizer, o Natal. Coloca forro vermelho. Eu vou até publicar depois. Achei muito bonitinho. Não é porque minha mãe é uma gracinha, né? Gostando dela. Aí, passei em casa ontem para vê-la. Porque eu fui celebrar Itaúna. Tadinha, de vestidinho, pantufa. Falei, mãe. E arrumou lá em casa, sabe? Eu vou publicar a foto. Colocou no alpendre lá uma botinha do Papai Noel. Como chama aquelas flores vermelhas de Natal? Sabe aquela... Tem um nome aquilo? Né? Aquela flor vermelha de Natal. Colocou nos... Coisa simples. Colocou nos vasinhos dela. A casa toda linda. Falei, mãe, fica na porta aí, que eu vou tirar uma foto da senhora. Você não vai publicar isso não. Eu tô horrorosa. Falei, mãe, a senhora nunca tá feia para mim. A senhora é a mulher mais bonita. Não, a minha cara tá toda caída, porque eu emagreci. Falei, não tem problema. A idade da senhora tá é assim mesmo. Melhor magra com saúde que gorda de doente. A senhora tá bonitinha assim. Faz uma pose para mim aí. Ela pôs a mãozinha para trás, tem um sorrisinho. Eu vou publicar. Tirei a foto. Ali eu vi alegria. Minha mãe mora sozinha. Alegria de preparar a chegada de Jesus. Colocou lá em casa enfeite, colocou as bolinhas dela, foi armar um presépio para ela semana que vem, colocou lá em casa um sapatinho do Papai Noel, vocês vão ver na foto, uma florzinha lá no alpendre, nada de luxo, mas está preparando a chegada de Jesus. O que é a ornamentação do Natal? Eu estou feliz com aquele que está chegando, eu estou feliz para receber Jesus,
e tem lá na sala a manjedoura dela vazia, colocou uns capinzinhos, ela faz a oração dela, reza o terço, lê a Bíblia, está feliz da vida. Não custa preparar o caminho do Senhor. Você tem até dia 24 para procurar aquela pessoa que te magoou e perdoar. Faça isso. Não fica guardando rancor, coisa ruim no coração, não. Depois a gente morre, a pessoa morre, vai levar isso para a vida eterna. Estou fora. Perdoe. Se você magoou alguém, procure essa pessoa e peça perdão. Ô padre, e se ela não me perdoar? E se ela me lavar a cara? Se ela bater a porta na minha cara? Para Deus você está perdoado. Você fez a sua parte. Talvez ela não vai aceitar, mas você fez a sua parte. Prepara o caminho do Senhor. Quem está roubando, para de roubar. Quem está traindo, para de trair. Quem está mentindo, para de mentir. Isso é preparar o caminho do Senhor. É me forçar para ser uma pessoa melhor. Como, Padre? Plantando com lágrima, para colher com alegria. Preparai o caminho do Senhor. E como que ele vai terminar a pregação dele? Como que Isaías termina a profecia? E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Repita comigo. Eu quero ver a salvação de Deus. Eu quero ver a salvação de Deus. Eu quero que minha família veja a salvação de Deus. Eu quero que a minha família veja a salvação. Você que é pai e mãe, eu quero que os meus filhos vejam a salvação de Deus. Eu quero que os meus filhos vejam a salvação de Deus. Não é o que nós queremos? Prepara o caminho do Senhor. Deus dirigiu a sua palavra a João. Hoje ele dirige a sua palavra a cada um de nós no nosso deserto, no local de encontro com Deus. Aí nós poderemos cantar e rezar o salmo. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Repita comigo, Jesus Cristo ontem. Jesus Cristo ontem. Jesus Cristo hoje. Jesus Cristo hoje. Jesus Cristo sempre. Jesus Cristo sempre. Amém. Amém.